O Red Bull Bragantino estreia na Copa Libertadores. O time está preparado para a competição? Olá pessoas, eu estou aqui em mais um vídeo do RS Análises, aqui no canal DP Channel. Eu sou o Rodrigo Seixas e eu vou falar um pouco sobre como é que chega o Bragantino para essa Copa Libertadores. Esse vídeo vai ser um pouco diferente do que costuma ser aqui no canal. Vou fazer mais um resumo do que o time fez até aqui e quais são os principais desafios que o time vai enfrentar nesse início de Libertadores. Antes de falar propriamente do vídeo, eu vou falar dos patrocinadores do canal. O canal é patrocinado pela Oregon, pela Fatec de Bragança Paulista, pela Farma Souza e pela RV Sistema de Segurança. Antes de passar pelas tabelas e os dados que eu separei aqui, vai uma explicação sobre o porquê que eu usei esse tipo de tabela e aqueles dados. Esse aqui é o livro do Abel, Cabeça Fria, Coração Quente, livro que ele conta sobre o período que ele está aqui pelo Palmeiras, o que ele fez pelo clube, o dia a dia, tudo. E tem uma parte desse livro que eu achei interessante, que ele usa a comissão técnica dele para pesquisar sobre quais são os dados que normalmente, as estatísticas, né, de eventos, que normalmente deixam um time com condições de ser campeão brasileiro, né? Quais são os números que eles normalmente usam. E eu trouxe essa tabela aqui para fazer uma comparação com o Bragantino, né? Então, a tabela, eu criei uma tabela aqui com os dados juntos do Bragantino, e você pode ver aqui a comparação do time ideal do Abel, que seria esse time campeão brasileiro, e o que o Bragantino tem feito. Eu vou usar isso daí mais ou menos para dar um parâmetro sobre aonde o time está acertando mais e onde o time ainda precisa corrigir nessa temporada. Aqui na esquerda você tem o time campeão, na direita você tem o Red Bull Bragantino. Aqui em finalizações, o Bragantino tem média de 15 finalizações por jogo e no time campeão do Abel a média de 14. Então quer dizer que o Bragantino está acima e isso mostra bem como o time tem atacado bem, né? O Bragantino tinha até o final da fase de grupos o melhor ataque da competição e muito por conta de ter bastante volume na frente e, claro, finalizar bastante. Em cruzamentos, a média do campeão é normalmente 15 e o Bragantino está acima, tem 23. Mas esse 23 aqui do Bragantino, eu acho que é importante dizer que é um 23 positivo, porque eu até mostrei nos lances de ataque do Bragantino, os gols, que o Bragantino tem usado muito bem os cruzamentos para criar jogadas de gol, sejam eles de bola parada, sejam eles de bola rolando. O Bragantino inverte o lado da jogada, faz cruzamentos, ele tem aproveitado bastante isso para gerar jogadas de ataque e gerar gols, então acho que é um ponto, entre aspas, positivo. Eu já cheguei a criticar o número de cruzamentos do Bragantino em jogos que o Bragantino não produzia e usava dos cruzamentos, só que sem efetividade. Aqui não, aqui é um, entre aspas, elogio, que é uma coisa que o Bragantino tem feito e tem dado resultado. O Bragantino tem marcado gols assim. Aqui, finalização de bola parada, vai um problema, porque eu não achei estatística em lugar nenhum de finalização de bola parada. As outras aqui são do Footstats, as do Bragantino, e as outras são da comissão técnica do Palmeiras, que estão divulgadas no livro. Então, a média era ter 3 finalizações de bola parada por jogo. Acho que o Bragantino tem. Se eu for olhar jogo por jogo, talvez tenha, até porque a bola parada tem sido um ponto muito forte do Bragantino nesse início de temporada. Recuperações ou desarmes. No livro tá recuperações. Eu não achei estatística de recuperações, mas eu acredito que a de desarmes seja quase que igual na hora de computar, então eu acabei trazendo a de desarmes. A média que você precisa ter é 15, o Bragantino tem 14, na verdade 14,8, então tá bem perto, tá bem no nível, né? O Bragantino é um time que marca com intensidade e alto, né? Então o Bragantino é um time que deixa que o adversário tenha poucas ações com bola sem ser pressionado, então acaba tendo bastante recuperação e desarmes também. Aqui acho que é o maior problema do Bragantino nessas estatísticas, que são as finalizações concedidas, ou seja, que o adversário dá no Bragantino no gol do Cleiton. E o ideal seria 8, só que o Bragantino tem 11, então quer dizer que está longe ainda de estar próximo do ideal. O Bragantino está com alguns problemas na defesa, sejam eles de jogadores. Perdeu o Fabrício Bruno vendido, depois entrou o Natan, só que daí o Natan teve aquela questão de problema cardíaco. Agora voltou, né? Vai poder estrear pela Libertadores, mas teve oscilações ali na posição e o Bragantino sofreu com isso
e está sofrendo um pouco com a transição. Eu acho que às vezes tem deixado muito espaço ali nas transições e também um pouco entre o lateral esquerdo e o zagueiro. Acho que ali está sobrando um pouco de espaço, às vezes também do outro lado, e as jogadas de facão dos adversários têm funcionado muito ali. Então acho que é um ponto que o Bragantino tem que tomar cuidado. Contra o Palmeiras ficou bem evidente que o Palmeiras aproveitou muito ali. Outra questão, que é a última aqui, são as faltas, né? A média ideal se é 15, o Bragantino está 13, está próximo. O Bragantino não faz muitas faltas, ele pressiona, mas não é um time, entre aspas, violento. É um time que consegue roubar a bola até sem fazer muitas faltas. Agora vamos para os destaques individuais e começar pelos destaques ofensivos. Aqui você está vendo o Bragantino número de gols. O Arthur é o jogador com mais número de gols e também mais assistências. 4 gols e 2 assistências. Ele tem sido, de novo, o principal jogador desse início de temporada, mas ele vai estar fora desse início de Libertadores, né? Ele teve um problema muscular, então ele vai ficar um pouco fora. E depois dele, quem dá pra ver que é o cara que tem sido importante é o Johan, né? Principalmente no começo do Paulista, né? Ele tem 3 gols e 2 assistências, participou de 5 gols, então ele tem sido bem importante. E o outro jogador que tem sido importante é o Alejandro, né? 3 gols, 2 assistências. Tem chance de ele jogar na quarta-feira, o que eu acho que é um ganho para o Bragantino, já que o Ítalo não iniciou bem essa temporada, então acho que o Alejandro tem sido o centroavante mais decisivo do Bragantino nesse início de temporada. Nós temos um elinho com 2 gols e outros 6 jogadores com 1 gol. O mesmo vale para assistências, todo mundo tem 2, né? O do Ortiz é o Arthur, só que outros 6 tem mais 1 assistência. Agora vamos para dados mais de média. Né? O jogador que mais finaliza em média é o Johan. Ele tem 1 gol a menos que o Arthur, mas ele tem bastante volume, ele finaliza bastante de fora da área também. E depois o Arthur. Dá pra ver que os dois estão bem à frente do próximo, que é o Elinho, né? Isso é média, não é número total. Então o Elinho, por mais que ele não seja titular sempre, a média que conta nesse caso. Então dá pra ver o Elinho ali com 1.7. Depois, em passes decisivos, que são os passes para finalização, de novo o Arthur e o Johan na frente. O Arthur com 2.1 e o Johan com 1.8. Daí também em destaque o Aderlan, o Alejandro e o Elinho. Aí vamos para os outros números, né? Agora os números defensivos. Você tem o Aderlan com uma boa vantagem nos desarmes, né? Ele tem 2.5, o Aderlan. O Bragantino dá pra ver que ele marca e rouba bastante bola pelo lado do campo, né? Porque os dois laterais são os dois primeiros. 2.5 o Aderlan, 1.9 o Luan Cândido. Depois vem o Eric Ramírez e o Jadson com 1.5. E uma surpresa que eu acho, pelo menos, é o Hurtado com 1.5, um jogador que não tem jogado tanto assim. Tudo bem que aqui é a média, mas é um jogador que não está tão acostumado com o clube, mas rouba 1.5. Então quer dizer que ele também rouba bem, por mais que ele esteja do lado do campo, onde dá pra ver que o Bragantino rouba mais bola. Interceptações, o Léo Ortiz está muito à frente do segundo, né? 2.5. Depois vem o Jadson com 1.8. E o Elinho, surpreendentemente, um jogador de ataque, consegue interceptar bastante a bola. Então é um dado interessante que acho que corrobora para o Elinho acabar jogando no lugar do Arthur. 1.7. Cortes, você tem o Léo Ortiz com 2.8 e o Luan Cândido com 2.3. Então, aqui normalmente os jogadores de defesa ficam com mais, né? Tanto que tem até o Clayton aí, que são jogadas que normalmente quem faz são os defensores mesmo. Aqui um detalhe, né? O time tem atacado mais no 2-3-5. Dá pra ver aqui os dois zagueiros, mais no início da jogada. Uma linha um pouco mais à frente com 3 jogadores, que são os 2 laterais e o primeiro volante. E lá na frente os 5, né? O Bragantino jogando assim muito para você tentar ter superioridade aqui na última linha, né? O Palmeiras jogando com 4 defensores, o Bragantino tentando atacar aqui com 5. Essa foto eu tirei no Allianz Parque, porque ali a gente tem uma visão um pouquinho melhor do campo aérea, né? Nesse sentido dá para ver melhor movimentações e posicionamentos. Aqui depois, defensivamente, dá para ver que é um pouco diferente, né? Um 4-4-2. Você consegue ver uma linha de 4 aqui da defesa, o ponta do lado da jogada apertando um pouco mais, os 2 atacantes, 2 meias aqui, os 2 volantes e o outro ponta aqui do outro lado. Aqui eu acho que é uma estatística interessante, que não é uma estatística, né? É uma imagem, né? Um gráfico do mapa de calor do Bragantino nesse jogo contra o Palmeiras, em que o Bragantino perdeu. Dá pra ver que o time tentou sair muito por esse lado. Aqui normalmente com o Luan Cândido e algum outro meia que encosta, além do zagueiro. E aqui do outro lado a mesma coisa, só que tem um campinho um pouco com mais calor aqui, que aqui é o Elinho. Então eu acho que sem o Arthur, por mais que o Elinho seja reserva, acho que o jogo vai ser ainda muito utilizado por esse lado, porque ele tem muita
muita participação aqui. O que eu acho que está faltando um pouco é mais participação aqui desse outro lado, coisa que o Tubarão não está conseguindo tanto. Aqui de novo, nesse jogo contra o Santo André já teve mais, né? O Tubarão já participou mais aqui, dá para ver até um corredor mais claro aqui, e aqui ainda mais quente, porque o Bragantino teve mais posse de bola nesse jogo, então os corredores costumam ficar mais quentes. E aqui é o Arthur ficou mais aberto nesse jogo, e teve a altura também do Aderlan participando aqui, então dá pra ver bastante esse calor aqui. Aqui um pouco sobre os adversários, né? O Bragantino joga contra o Nacional, Vélez e Estudiantes, 3 times de muita tradição na Libertadores, 3 campeões, somando eles dá 8 títulos, é o grupo da Libertadores com o maior número de títulos, então o Bragantino vai ter essa dificuldade. Tem a vantagem de viajar pouco, vai só para o Uruguai e Argentina, viagens mais curtas, não tem Venezuela, Peru ou Bolívia, que são mais distantes, mas vai pegar times complicados, claro. O Nacional do Pablo Repeto. Pablo Repeto é aquele técnico que treinou por muito tempo times do Equador, né? Ele treinou o Independiente Del Valle, que chegou à final da Libertadores, depois foi campeão equatoriano com a LDU, né? Ele teve um bom tempo lá. Agora ele está em nono no Campeonato Uruguaio, mas ele está iniciando o trabalho, né? Foram só 7 jogos nesse Campeonato Uruguaio. É um técnico muito interessante. Então eu acho que o Nacional não começa o campeonato num bom momento, mas ele pode evoluir durante a competição. Então tem tudo para ser um jogo complicado. Eu acho que talvez dos 3 seja o menos complicado, mas ainda assim complicado. O outro time é o argentino Vélez, que também passa por troca de treinador, na verdade essa até mais próxima, porque o Júlio Vaccari é o auxiliar que acabou assumindo o time, o Manuel Pellegrino acabou saindo, né? Ele que é da família Pellegrino de técnicos e jogadores, e ele estava com alguns problemas, né? O time estava sendo muito cauteloso, problema para atacar, não estava encaixando. Então ele acabou saindo. Esse Júlio Vaccari vai ficar por enquanto. Deve começar a Libertadores com ele, talvez ele acabe ficando até por mais tempo, eles ainda não escolheram o técnico que vai entrar. E esse técnico já procura um jogo mais de posse de bola, mais ofensivo, de mais agressivo, né, mais coletivo. E tem dado resultado, ganhando o Lanús já nesse final de semana, dominando o jogo, com bastante posse de bola. O Prato marca o gol, o Prato é aquele mesmo, o Lucas Prato, então tem tudo para ser um adversário complicado e vai jogar lá na Argentina, onde não é fácil jogar na casa do Vélez. E por último, o time que está no melhor momento dos 3, o Estudiantes, time bem campeão da Libertadores, que está bem no Campeonato Argentino, divide a liderança ali com o Boca no grupo B. E tem jogadores interessantes, né? Por exemplo, o Bozelli, que jogou no Corinthians, está jogando lá. Está mais pronto que os outros, né? Mas é um time mais cauteloso e mais, não vou dizer reativo, né? Mas é um time que tem menos posse de bola, que usa mais contra-ataques, se fixa mais no 4-4-2, é um time mais, não sei, não diria tradicional também, porque daí parece que tradicional é jogar assim. Mas enfim, é um time menos posse de bola, então talvez esse jogo seja o jogo mais que o Bragantino tem que propor o jogo. Então é isso, essas são as principais coisas que eu tinha para falar sobre o Bragantino. O Bragantino vai começar na Libertadores, dessa vez vai ter a dificuldade de começar uma competição nova, a competição de maior alto nível de toda a América do Sul, então tem um peso grande nisso. Acho que o Bragantino vai ter que se preparar mentalmente, fisicamente e também taticamente para esses jogos. Acho que competições como a Libertadores forçam com que você tenha alguns nuances táticos para jogos determinados, né? Na última Copa Sul-Americana, o Barbieri trocou o time para 3 zagueiros. Isso foi determinante para ele poder classificar de fase. Então isso talvez seja importante em alguns momentos de mata-mata, você mudar um pouco posição de jogadores, característica do time, então talvez isso seja importante. O Palmeiras, campeão das 2 últimas Libertadores, foi um time que fez muito isso, então acho que serve como exemplo você se adaptar a jogos. Acho que o Bragantino tem um técnico, tem uma comissão técnica e um elenco que é capaz disso. Não é o melhor elenco da Libertadores, não entra para brigar pelo título, mas acho que pode fazer uma boa campanha e principalmente passar de fase. Então vamos ver como é que o time se prepara, como é que o time chega para a competição. Estreia na quarta-feira contra o Nacional. Acho que tem tudo para ser um jogo interessante. Vamos ver como é que o time estreia em Bragança Paulista. Então é isso, esse foi o RS Análises dessa semana. Eu sou o Rodrigo Seixas. Toda segunda-feira eu venho aqui e analiso alguma coisa do Bragantino. Nas terças o Diego traz um entrevistado e nas quintas eu e Diego comentamos sobre a semana do Bragantino no Giro do Bragantino. Então é isso, espero vocês até a próxima semana. Se você ainda não conhece o canal, se inscreva, curta o vídeo se você gostou e comenta alguma coisa, esse novo formato, se você gostou. Não vou fazer sempre, é um formato que acho que dá para fazer às vezes para tratar de alguns assuntos um pouco diferentes.